Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Elton Brunetti, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje a pintura do meu pequeno. Eu espero que vocês gostem, possam se inscrever no canal, compartilhar as publicações, deixar o seu curtir e o seu comentário, que é muito importante para nós. Eu começo aqui trabalhando os olhos dele nessa parte branca, com uma mistura de branco de titânio, um pouquinho de sépia e um pouquinho de azul ultramar para dar esse tom branco acinzentado. E a parte interna do olho é uma mistura de marrom Van Dyck, terra siena queimada e para as partes mais escuras o preto, assim como um pouquinho de branco de titânio para a parte de luz dos olhos. E para começarmos a trabalhar o tom de pele, é importante observar bem na fotografia aonde são as partes mais escuras e as partes mais claras. Então, com uma mistura de terra siena natural, um pouquinho de terra queimada, um pouquinho de amarelo ocre, eu começo a acrescentar os tons mais escuros. E nessa mesma mistura eu acrescento o branco para a parte de luminosidade. Então, como tu pode observar, eu já vou acrescentando os tons mais escuros e mais claros do tom de pele conforme aquilo que eu olho para a fotorreferência. Como você pode observar aqui, a intenção ainda não é trabalhar os detalhes, mas ir acrescentando os tons de luz, de sombra, tanto para os olhos como para os tons de pele. Agora sim eu vou retirar um pouco dessa marcação da pincelada, utilizando um pincel em forma de leque, de cerdas bem macias, para dar um certo esfumato na pele. Mas sempre cuidando para não exagerar esse esfumato, para não retirar as marcações naturais que seria de uma pele, não ficar aquela pele muito porcelana. E com um pincel fino de número 0, eu vou acrescentando uma mistura de preto com um pouco de sépia para fazer os cílios e observando bem na fotorreferência as tonalidades de cores, porque a parte inferior dos cílios não é sépia com um preto, mas um pouquinho de marrom Van Dyck. Observando-se que esse lado do rosto é onde se encontra a maior fonte de luz. Então o acréscimo de branco de titânio sobre essa tonalidade de pele que nós já trabalhamos, aqui precisa se tornar bastante evidente.
nas partes dos olhos eu já vou avançando para deixar o trabalho semi-pronto, para a parte mais de finalização dos olhos, mas não me atendo ainda muito à tonalidade de pele, que vai ser ainda muito trabalhada posteriormente. Essa tonalidade da boca é muito importante também cuidar com as cores escuras. Aqui eu faço uma mistura de um pouco de vermelho francês, laranja, terra siena queimada, um pouco de branco de titânio para as partes mais claras, e esse cuidado de colocar um pouco de terra siena queimada ou até mesmo sépia para a parte mais interna da boca, e trabalhando com o branco e com as tonalidades de sombra para dar todo esse volume dos lábios. Até esse momento, na tonalidade de pele, eu só fui lançando as cores, jogando as cores claras, cores escuras. E a partir desse momento em que eu começo agora a trabalhar um pouco mais os detalhes. Como você vai observar agora nesse ponto, em que na boca já comecei a trabalhar um esfumato, um pouco mais de luz, para dar todo esse processo de finalização do rosto. A questão de trabalhar o fundo, eu poderia ter trabalhado antes de começar o rosto dele, mas por uma preferência eu acabo fazendo o rosto primeiro, porque o rosto dele não interfere em nada com o fundo. Mas você pode observar, por exemplo, que a roupa dele e os cabelos eu deixei para trabalhar depois desse fundo. Esse fundo é um branco de titânio, um pouco de sombra natural, amarelo indiano, um pouco de terra siena queimada, para não fugir muito das cores que já foi trabalhado sobre o rosto dele. E nessa parte da frente, nessa parte do lado do rosto, onde tem mais luz, eu acabo fazendo um contraste com uma tonalidade mais escuras. E para o cabelo dele, como é um castanho escuro, nas partes mais escuras um preto com sépia, um pouco de terra siena queimada, e para as partes mais claras de luminosidade eu começo a acrescentar um pouco de branco e um pouco de terra siena natural para posteriormente trabalhar os detalhes e os fios de luminosidade do cabelo. Esse momento de trabalhar os fios de cabelo, tanto a parte de luz como a parte de sombra com um pincel fino, requer muita paciência, cuidado e algo importante é não se exagerar, porque aqui a intenção é colocar luminosidade sobre o cabelo dele, mas não pode dar aquela intenção de que parece que o cabelo dele está acinzentado ou está grisalho.
precisa ainda manter essa originalidade de que é luz e não uma tonalidade diferente de cabelo. A roupa dele aparece muito pouco, mas nessa parte azul eu trabalho com um azul ultramar, um pouco de sépia, um pouco de azul da Prússia e o branco de titânio para dar a luminosidade. Para a parte da gola, eu faço uma mistura de sépia, terra siena natural e branco e vou intercalando essas tonalidades conforme a luz e sombra, para dar toda a profundidade e a trama do tecido. E aqui chegamos para o ponto de finalização da tela, onde é importante rever novamente alguns detalhes, algumas tonalidades, para ver se tudo se encontra no devido lugar, na tonalidade correta. Então é bom dar uma verificada geral sobre a tela, sobre cada ponto, sobre cada traço.